Fala aí, Massa, Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da Massa 13, dia 7 de novembro de 2016. Nem vou perguntar se tá beleza, porque eu sei que não tá. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre técnicos, né, velho? Sobre a visão da torcida em relação aos técnicos de futebol. Se tá certo, se tá errado, vou dar minha opinião, todo mundo tá falando e eu quero falar também. Não vou nem muito comentar sobre o jogo, né? Porque o jogo de ontem foi uma bosta. Bom, vamos lá. Acabou o Campeonato Brasileiro, né, velho? Agora é G3, obrigação, como era de brigar pelo título até o final, agora brigar pelo G3 até o final. Eu ainda acho que as chances são muito grandes, porque o Santos e Flamengo ainda se enfrentam. E o Atlético vai pegar aí Palmeiras e depois jogos teoricamente fáceis. Ganhando o Palmeiras, nós vamos ficar mais puta ainda com essa derrota de ontem. Igual quando o Flamengo empatou aqui no Mineirão e o Santos ganhou do Palmeiras logo depois, né, véio? É o que você queria, mas o seu time não faz a parte dele, você fica mais puto ainda. Mas tem que ganhar do Palmeiras, tem que ganhar do São Paulo, Santa Cruz e garantir pelo menos o terceiro lugar. Eu queria o segundo pela premiação, mas pensando em Libertadores, G3 é o suficiente. E aí, pelo jogo de ontem, por tudo que tem sido discutido, e eu ainda evito falar sobre 2016 e criticar e dar opinião e tal, e falar sobre 2017, porque a gente tem uma final de Copa do Brasil que é 50-50, não tem histórico a Copa do Brasil, né? O brasileiro, o jogo anterior interfere no próximo, o resultado do outro time que está disputando a mesma posição que você interfere no seu jogo, igual aconteceu ontem, na minha opinião aconteceu. Final não, Copa do Brasil, qualquer mata-mata na verdade, né? Você passa de fase e começa do zero de novo. Um evento totalmente independente do outro, só os dois jogos que importam. Então o brasileiro pode ser isolado para disputar o G3, garantir, independente da final da Copa do Brasil, a vaga na Libertadores, e jogar totalmente focado na Copa do Brasil contra o Grêmio, sem problema nenhum. Uma coisa não interfere em nada na outra. Porém, como a gente está em final ainda, é foda ficar falando do ano que vem, ou ficar falando do que aconteceu esse ano, de todos os problemas que ocorreram. Mas como aconteceu ontem, como um dos maiores problemas do Atlético ocorreu ontem, para mim foi claro, a gente tem que falar do que está acontecendo no momento. E a galera pode até não entender, porque semana passada eu defendi o direito de criticar o Marcelo. Mesmo querendo que o Marcelo continue, eu defendi o direito de criticar o Marcelo pelos problemas que ele é quem tem que resolver. Então é ser justo. Vamos criticar o Marcelo pelo que é referente a ele, pertinente para o cargo de técnico. E hoje eu vou defender o Marcelo das críticas que estão sendo feitas por ele, e principalmente da galera que está querendo mandar ele embora, né? Então, assim, semana passada ele foi criticado pela imprensa nacional e a torcida toda defendeu ele. Boa parte da torcida defendeu. Agora a torcida toda está contra ele e eu vou falar a favor dele. Ah, você é doido, você gosta de ser do contra. Não, eu mantenho a minha postura. Critico pelo que ele deve ser criticado. O jogo de ontem, para mim, não merece, não cabe críticas ao Marcelo. Eu demorei um tempo para conseguir ouvir a coletiva, e quando ouvi, tive mais convicção de que o Marcelo não teve participação no resultado, na atuação de ontem. Não foi culpa dele. Ele falou abertamente o que faltou, os líderes do time falaram o que faltou, Donizete e Vitor, né, eu não sei os outros, mas Donizete e Vitor se pronunciaram, falaram o que faltou para o time para aquele resultado de ontem. O Marcelo falou que foi atípico, o Marcelo falou que foi revoltante, falou também que é natural do ser humano e tal, perdeu foco e o caralho, mas que não justificava. E vou lembrar de quando ele era do Cruzeiro e ele falou num jogo, se não me engano, contra o Goiás, queria decidir o título para o Cruzeiro.
ele deu a entrevista coletiva pós-jogo falando que no vestiário avisou os jogadores que um time que está brigando para não cair não pode ter mais vontade do que um time que está brigando pelo título. O time que está brigando pelo título sempre tem que querer mais do que o que está brigando para não cair. E foi o que aconteceu ontem. Por isso, mais uma vez, eu digo que eu defendo o Marcelo pela atuação de ontem. Não defendo o Marcelo, porque a culpa não foi dele. Na verdade, eu isento ele da culpa pelo resultado de ontem. Porque esse pensamento dele, que deu certo lá no time do Cruzeiro, em 2014, se não me engano, foi contra o Goiás que eles foram campeões. Aquele pensamento, ou ele mudou, ou ele falou exatamente o contrário ontem no vestiário, ou ele falou a mesma coisa e os jogadores não mostraram a vontade que deveriam mostrar. Ok? Então, hoje eu falo mais sobre técnicos, hoje eu estou falando mais sobre como a torcida do Atlético vê técnicos, como a torcida do Atlético trata técnicos. Ontem, um cara que eu discuto muito, que não tem nada a ver discutir, eu acho muito natural se discordar de uma pessoa, o Beto Guerra, no caso, mas discuto também com o Zeca, discuto e vou lá beber no boteco dele, discuto e vou com encosto no balcão e falo, você é doido, como é que você fala um negócio desse? E a mesma coisa com qualquer outro, discuto, concordo em parte, eu não concordo outras vezes, 100%, enfim. O Beto, desde o começo do ano a gente discute sobre o Aguirre, né? E eu defendo o Aguirre pra caralho. Não porque eu acho ele bom, não porque eu acho ele um ótimo técnico, nem que o trabalho dele foi bom no Galo. Sobre ele eu acho sim que ele é bom, mas não foi bem no Atlético. Sobre o trabalho dele no Atlético é difícil avaliar porque ele não teve tempo. Ele fez o que a diretoria determinou, e aí eu não quero falar sobre isso agora, mas ele priorizou a Libertadores, isso era o plano da diretoria antes dele chegar, e foi expressamente pronunciado isso. O Nepomuceno foi até criticado por outros presidentes que estavam organizando a Primeira Liga, porque ele falou em novembro que o Galo iria com o Sub-23 para a Primeira Liga. Então foi o Nepomuceno quem decidiu, o Aguirre aplicou e foi criticado. Vou falar mais sobre o Aguirre aqui, mas não é para defender, é para usar como exemplo. Ok? Não estou defendendo o Aguirre. Defendo das críticas que eu não concordo. Não é nada pessoal a favor dele, não sou fã dele. Só acho que as críticas que ele sofreu, 90% não tem fundamento. E isso é um defeito crônico da torcida do Atlético. Porque se nenhum técnico serve para nós, e os técnicos estão aí trabalhando, estão ganhando, estão arrumando emprego em outros times, e aqui nenhum presta, alguma coisa está errada. Eu já vi, já parei, já tentei pensar diferente e hoje já vejo vários problemas na análise da torcida do Atlético, vários vícios de análise que fazem com que nenhum técnico vá conseguir permanecer no Atlético. Isso é um péssimo sinal. Se não houver continuidade, bom, para brasileiro eu acho que já pode existir, né? O problema é a fila, então continua na fila. Não existe trabalho sem continuidade, não existe resultado trocando de técnico 6 em 6 meses. Mas, então eu vinha discutindo, na época eu falava do Aguirre e o defendia porque eu não concordo com esse papo de fulano perdeu para time tal, Aguirre perdeu para o Tricordiano, Aguirre perdeu o título para o América, e discutia com o Beto. Os jogadores que foram escalados contra o Tricordiano não tinham obrigação de ganhar do Tricordiano. Foi o mesmo time que ganhou do Santos, que hoje está na vice-liderança, e ganhou do Santos com a Aguirre na estreia do Brasileiro. O time que jogou contra a América nos 2 jogos não tinha responsabilidade pelo resultado. É tudo culpa do Aguirre. Não é possível que os jogadores estão tão protegidos assim de perder para o Tricordiano de 4-2 e serem blindados porque tudo vai para a culpa do técnico, vai para as costas do técnico. Você acha mesmo que isso é certo? Você analisar simplesmente assim, fulano perdeu para o time tal? E ele não concordava, né? Estou falando uma boa e vou colocar aqui o vídeo onde eu estou elogiando aqui a mudança de postura dele. Ontem ele postou lá um comentário sobre o jogo e ele falou uma coisa que para mim foi perfeito, só que eu defendo isso desde o início do ano. É que os jogadores não podem escolher
os jogos que eles vão jogar. Eles não podem escolher quando eles vão atuar bem, quando eles, foda-se, não podem. Eles jogam no Atlético, eles têm colegas para respeitar, tem um treinador para respeitar, eles têm a torcida, os chefes deles, os caras que contrataram ele, eles têm a instituição para respeitar. Então, se o jogador não joga, a culpa é do jogador. O treinador, o Aguirre ou o Marcelo, ontem, não falaram no vestiário aqui: vocês estão proibidos de acertar passe, vocês estão proibidos de chutar pro gol. Isso é instrução minha, do treinador. Eu duvido que o Marcelo tenha feito isso. Eu duvido que o Marcelo tenha dado instrução pro Luan, que joga tão bem, sempre joga tão bem quando tem condições, e já está voltando aí às condições de 100%. Eu duvido que o treinador pediu pro Luan errar tudo o que fez, igual ele fez ontem. Duvido que o treinador pediu pro Donizete errar tudo. Então, bom, eu sempre falo também que a torcida do Atlético analisa mais por ser fã ou por odiar, né? Não gosto do cara, então tudo que acontecer é culpa dele. Gosto do cara, nunca vou criticá-lo. Então espero que essa análise do Beto, que eu vou compartilhar aqui, tenha sido uma mudança de postura, né? Tô dando exemplo dele, não é nada pessoal, é uma coisa que eu vejo na torcida do Atlético. Espero que tenha sido uma mudança de postura na forma de analisar e não seja uma defesa incondicional ao Marcelo. Porque apesar de eu não defender o Marcelo incondicionalmente, eu concordo com ele que ontem o Marcelo não tem culpa nenhuma pelo resultado, pela atuação do time. E aí vamos falar de técnico, né, velho? Se a torcida do Atlético entende tanto, e a imprensa mineira entende tanto, que eu já tô vendo gente, né, promovendo aí uma campanhazinha anti-Marcelo, fora Marcelo, até apresentador, comentarista, já citando nomes repetidamente para ficar na cabeça da galera, que eu acho que não tem nada a ver. Ano passado, no começo do ano, quando o Levi saiu, a galera correndo atrás de Muricy, veio o Aguirre, eu ainda falei, eu curto o Abel. Levi, o Aguirre foi mandado embora, veio o Marcelo, falei, beleza, tudo bem, mas eu preferi o Abel. Entre o Marcelo e o Abel, eu ainda prefiro o Abel para 2017, mas eu não quero, porque eu acho uma burrice trocar de treinador de novo, mais uma vez, descontinuar o trabalho. Então, assim, pelo Atlético, não pela minha opinião. Minha opinião é que tem treinador melhor do que o Marcelo desempregado, sim. Mas pelo time do Atlético eu mantenho a opinião de que o Marcelo deve continuar. E muita gente já está fazendo campanha para ele sair. E aí vem outro. E aí vem outro, e daqui a 2 meses o mesmo cara está criticando de novo. E aí fica essa cultura mantida de que nenhum treinador serve para o Atlético. Eu vou falar aqui, vocês comentem durante a semana, pode xingar, não tem problema, beleza? Mas vão discutir em alto nível. Sem bobo, chato e feio, isso aí não é conversa. Se não concorda, traz argumento. Mas eu vou falar aqui, desde o Luxemburgo, o Atlético só teve bons técnicos. Mas e o Autuori, e o Aguirre, e o Dorival, todos bons técnicos. O futebol brasileiro não aceita isso, não aceita aquilo. O problema é do futebol brasileiro. Mas os jogadores, o cara não sabe tratar jogador, o jogador tem que ser bem tratado, tem que ser mimado, tem que ser... Problema dos jogadores. Se o jogador tem que ser mimadinho, vai jogar na Europa. Vai lá para ver se alguém vai ficar carregando no colo o jogador indisciplinado. O Luxemburgo, vou falar do Luxemburgo. Eu gosto dele, eu acho ele um ótimo treinador. Não gosto dele como pessoa, mas como treinador não tem discussão. Tá fazendo péssimos trabalhos, eu acho que ano que vem ele vem pro Galo. Vem pro Galo, vai para algum time bom, não vem pro Galo não. Mas o Luxemburgo, em 94, no auge da carreira dele, tem muita gente que não acompanhou essa época, eu acompanhei e era muito fã do time do Palmeiras. O Luxemburgo encostou por indisciplina mais de uma vez na temporada em que foi campeão em cima do Corinthians. Sabe quem? O Edmundo, meu amigo. A gente fica com esse papo aí de que treinador tem que cuidar do jogador, não pode chatear o jogador, não pode não sei o que, o jogador fica tristinho, tem que colocar para jogar para não ficar deprimido. Foda-se.
Ainda mais quando se trata do Casares, que a gente não consegue saber se o Casares é uma exceção quando ele deita o cabelo ou se é uma exceção quando ele joga mal. Eu não sei. Ele joga muito mais mal do que bem. Ele faz 2 ou 3 lances de craque, de pica e 3 jogos muito ruins. Então eu não sei qual é a exceção ainda. A questão é que ele não é nada ainda. E a gente fica criticando o treinador que pune um cara que faz merda. Bom, eu não devia falar isso, porque ainda tem uma final e espero que ele decida. Mas o Luxemburgo tirou várias vezes o Edmundo, que é craque. O Edmundo é craque. Era craque, foi craque até ficar velho. Então a gente tem que parar com esse trem de ficar culpando o treinador e defendendo o lado errado. O futebol brasileiro não aceita? O futebol brasileiro está errado. O calendário brasileiro não deixa acontecer isso? O calendário brasileiro está errado. Jogador não aceita? Jogador está errado. Beleza? Então a gente tem que defender a manutenção de um bom técnico para que enfim aconteça um bom trabalho. Se ficar trocando de técnico, bons técnicos continuarão passando pelo Atlético e a gente não vai ter um título como o brasileiro que exige regularidade. O Campeonato Brasileiro, a gente pode ganhar a Copa do Brasil pela segunda vez em menos de 3 anos, pode ganhar outra Libertadores ano que vem, pode ser campeão mundial, pode ser campeão intergaláctico, pode ser campeão da puta que pariu, mas o brasileiro, sem regularidade, a gente não vai ganhar. E se ficar trocando de técnico todos os dias, a gente não vai conseguir esse título. E se todos os técnicos são criticados na torcida do Atlético, se nenhum técnico presta para o Atlético, eu, há algum tempo atrás, tive a curiosidade de reparar, tive a curiosidade de pesquisar, tive mais atenção nas análises. Muita coisa não é análise, porra nenhuma, muita coisa sai repetindo assim, sai falando, ouve, sai falando, não teve 10 segundos de raciocínio, então não posso chamar de análise. Comecei a reparar e vejo que eu não concordo com 90% das críticas dos todos os últimos técnicos que passaram pelo Atlético. Não concordo, talvez não continuaria com o Dorival principalmente, não continuaria com o Luxemburgo por uma questão de urgência. Continuaria com o Levi, por mim, seria ele aí até hoje, mas é fato que ele também encheu o saco de tanta falação de merda na cabeça dele, e ele também não está muito afim, tem que aposentar, já não está querendo muita coisa mais. Não mandaria o Aguirre embora, o Cuca não teve opção, não foi opção do Galo. O Autuori não fez um bom trabalho, mas ser desclassificado na Libertadores não é absurdo. Pensaria se continuaria com ele. Como veio o Levi, eu concordo, beleza, mas continuo mantendo que trocar de técnico não é a solução. E defendo a permanência do Marcelo. Critico a postura da torcida do Atlético, que se acha mais entendedora de futebol do que os melhores técnicos. 10, dentre os 10, os melhores passaram por aqui, tirando o Abel, tirando o Muricy, que seria criticado também. O sonho da galera quando mandou o Levi embora, comemorou porque jurava que era o Muricy, e pelo que ele fez no Flamengo, seria execrado aqui também. Enfim, a gente tem que mudar a postura, porque tem uma final. O técnico que para mim tem que ficar em 2017 está nessa final e pode ser campeão. E ele tem que continuar. E é a gente que tem que tomar mais cuidado para analisar, tirar o fã-clube, né? Colocar de lado assim, eu sou fã de fulano, então não posso criticar, pode sim. Ou então falar, odeio fulano e vou criticar tudo que ele fizer. Não pode, porque o principal objetivo tem que ser o Atlético. Beleza, galera? Então, vocês não somem não, essa semana vai ser uma bosta. Comentem aí, galera, vamos discutir, vai lá no Twitter, me chama, vai no comentário aqui no YouTube. Vamos discutir mais, vamos falar mais, mas com argumento, beleza? O vídeo ficou muito grande, mas, foda-se, todo mundo tá falando, eu tenho que dar minha opinião.
E aí agora é esperar, velho. É torcer para esse trabalho aí ser focado no G3 e na final. A outra, o presidente vai pro vestiário falar que tem obrigação, que não sei o que, tá errado. Beleza? Fez isso com a Aguirre depois do jogo contra o Cordiano e fez agora de novo. Está errado. Tem que fazer, dar moral pro técnico, chegar antes dos jogadores entregarem a paçoca, né? Quando vê que os jogadores estão sem vontade, estão fazendo corpo mole, estão de mimimi, chateadinho com o treinador, aí ele tem que ir no vestiário e falar: é esse cara aqui que vai trabalhar no Atlético, vocês têm que obedecer esse cara, ele é o chefe dessa equipe aqui e ele deve satisfações a mim e vocês têm que dar satisfação a ele. É isso que tem que fazer. Antes, dar moral pro cara, deixar o cara grande no meio do vestiário. Não é depois que já aconteceu a merda ir lá e ficar dando esporro como se existisse obrigação no futebol. Isso não resolve porra nenhuma. Ainda, beleza, ficou maior de novo. Então beleza, galera. Vamos lá, eu nem sei como é que vai ser essa semana, velho. Eu tô cortou tanto a minha onda essa porra que agora eu tô pensando só no Grêmio. E tem que ganhar. Foda-se. Se vira aí, Marcelo. Se vira. Vamos ter que ganhar essa Copa do Brasil. Beijo, galera. Não somem não.